Então, bom dia, boa tarde, caros educandos, né? A gente vai estar agora vendo a aula aqui de matemática, né? Sobre as grandezas e medidas, né? E o subconteúdo de hoje é sistema de medida. A gente já viu na aula passada, né? Algumas unidades de medidas, né? Que eram utilizadas antigamente, por exemplo, o palmo, né? A jarda, o pé, né? A polegada, a braça, né? E aí, eu falei para vocês que algumas unidades, né, foram criadas, né, atualmente, né, para que acontecesse, né, a questão de medir grandes áreas, né, grandes propriedades. E a gente vai ver algumas propriedades agora de comprimento, de massa, de volume, tá certo? E de área. A gente vai ver aqui agora. Então, a gente vai para as unidades de comprimento aqui agora. No caso, a unidade fundamental do comprimento é o metro, né? Então, a gente tem os múltiplos e os submúltiplos do metro. No caso, os múltiplos do metro quais são? O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. A gente vai ter os submúltiplos do metro, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá bom? Então eu vou ter aqui 1000 metros, né? 1 quilômetro é 1000 metros, um hectômetro é 100 metros, um decâmetro é 10 metros, né? E assim sucessivamente. A gente vai ter os múltiplos aí também. Aí tem algumas coisas que eu coloquei aqui, né? Um decímetro, né? Um decímetro é igual a 10 centímetros. E 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 metro é igual a 10 decímetros. E 1 quilômetro é igual a 1000 metros, né? Essas coisas aí que a gente fica associando, né? Algumas associações. E aí, coloquei alguns exemplos também de transformações aqui, né? Passou aqui, transformar, né? Transformar 5 metros em decâmetro. Então, se eu vou fazer essa transformação, né? De metro para decâmetro, eu vou ter que dividir. No caso, eu vou dividir 5 por 10, né? Porque 10... Um decâmetro equivale a 10 metros. Então eu vou dividir 5 por 10, onde eu vou ter 0,5 decâmetro. É dessa forma, se você vai, por exemplo, transformar, né, de metro para o lado dos múltiplos, né, para o lado esquerdo no caso, você vai dividir. Né? Se você vai para o lado direito, eu vou transformar do lado onde eu estou, né, para o lado direito, eu vou ter que multiplicar, tá certo? Aí tem algumas transformações outras transformações que foi colocado aqui. Aí vou ter as medidas de volume, né? Que no caso eu vou ter a unidade fundamental de volume é o metro cúbico, né? Eu vou ter os múltiplos. O que vai diferenciar agora é que eu vou ter o expoente 3, né? Levado aí no quilômetro, no hectômetro, no decâmetro, né? Do decímetro cúbico, eu vou ter centímetro cúbico, tudo vai ser o cubo agora, né? E aí, se eu for transformar, né? Eu vou ter algumas diferenças. No caso, eu vou ter que um decâmetro cúbico é igual a 1000 metros cúbicos, né? Dessa forma aí eu vou ter aí, tá certo? Então eu vou transformar o item aqui, transformar de 8,2 metro cúbico em decímetro cúbico, né? Então eu vou fazer essa multiplicação, né? No caso, eu vou transformar de metro cúbico para decímetro cúbico. Então eu vou multiplicar aí por 1000, tá certo? Eu vou multiplicar 8,2 vezes 1000, que vai dar 8.200. E assim tem outras transformações aí também que foi colocado para a gente estar verificando, né? E vamos para as unidades de área, né? Medidas de área. Unidade fundamental de área é o metro quadrado, né? O metro quadrado. Então eu vou ter agora o expoente 2 elevado aí, né? Da mesma forma que eu vou ter agora, né? Que no caso decâmetro quadrado, o quilômetro quadrado, né? Os múltiplos, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Eu vou ter que um decâmetro é igual a 100 metros quadrados, né? E 1 quilômetro quadrado é igual a 1000, né? 1 milhão de metros, né? 1 milhão de metros quadrados, tá certo? 1000 metros quadrados dessa forma. E aí eu vou ter, né? No caso
o decâmetro, né, o hectômetro e o quilômetro quadrado são utilizados para medir grandes superfícies, enquanto o decímetro, o centímetro e o milímetro quadrado são utilizados para pequenas superfícies. Então eu vou transformar aí, né, eu vou transformar 5 metros quadrados em 5 metros quadrados em decímetro, né? Decímetro quadrado. Eu vou ter, no caso, 500 decímetro quadrado, porque eu vou transformar de metro para decímetro. Eu vou fazer essa multiplicação aí, né? Por 100, né? 100 vezes 5, né? Que eu vou ter 500 decímetro quadrado. Aí tem outras transformações também. Eu vou ter aqui, no caso, que eu falei para vocês, medidas de comprimento, área e volume. Como é que eu vou utilizar? Não. Se eu vou transformar de metro para decímetro, né, no caso do comprimento, eu vou ter que multiplicar por 10. Se eu for transformar de decímetro para metro, eu vou dividir. Aí na área, né, unidade de área. Se eu for transformar de metro quadrado para decímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100. E se eu for fazer o inverso, né, eu vou ter que dividir por 100. E aí nas unidades de volume é que vai ser por 1000, né? Eu vou ter metro cúbico, né? 1 metro cúbico. Se eu for transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, eu vou ter que multiplicar por 1000. Se eu for transformar de metro cúbico para decâmetro cúbico, né? Eu vou ter que dividir por 1000, tá certo? Aí tem as medidas de massa, medida de massa que também é utilizado, no caso, a unidade principal, a unidade padrão, né, a grama, né, e eu vou ter os múltiplos e submúltiplos da grama, né. Os múltiplos da grama é o quilograma, o hectograma e o decagrama, né, e os submúltiplos, o decigrama, centigrama e o miligrama, né. No caso aí eu vou ter 1000 gramas equivale a 1 quilo, né, 100 gramas equivale a 1 hectograma e 10 gramas equivale a 10 gramas equivale a 1 decagrama, tá bom? Então 1 quilo é igual a 1000 gramas, né? Eu coloquei alguns, uma tonelada é igual a 1000 quilos, né? Um arroba é igual a 15, um arroba, né? É igual a 15 quilogramas. Então, por exemplo, uma peça de 3,2 kg tem quantas gramas? Então, uma peça de 3, né, 3 quilos e 200 gramas, eu vou ter 3.200 gramas. Quantas gramas tem uma ampola de 150 miligramas? Eu vou ter 0, eu vou fazer essa transformação, eu vou ter 0,150 gramas. E quantas gramas existe em 950 miligramas? Eu vou ter 0,95 gramas, né? Então eu vou ter das medidas de massa, as medidas de tempo, né? Então eu vou ter no caso a unidade padrão de tempo é o segundo. Eu vou ter os múltiplos, né, do segundo, né? No caso eu vou ter o minuto, né, a hora e o dia, né? No caso, um minuto equivale a 60 segundos, uma hora equivale a 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos, e um dia equivale a 24 horas, que é 1.440 minutos e 86.400 segundos. Então, coloquei a dica aqui: nunca se escreva dessa forma, que é, por exemplo, 2,40 horas. Não existe dessa forma, né? A gente tem que escrever como 2 horas e 40 minutos. Por quê? Porque as medidas de tempo não são decimais. Então, eu não posso utilizar a vírgula aí, né? Que tempo não é unidade decimal, tá bom? Eu vou ter, né, medidas, algumas outras unidades de medida de tempo, né? Que eu vou ter outros importantes, né? O mês, que é o mês comercial, é 30 dias, que a gente é acostumado a usar, né? O ano comercial é 360 dias. O ano normal é 365 dias e 6 horas. E o ano bissexto é 366 dias. Na semana, né, eu vou ter 7 dias, quinzena 15 dias, bimestre 2 meses, trimestre
3 meses, quadrimestre 4 meses, semestre 6 meses, biênio 2 anos, lustro ou quinquênio 5 anos, década 10 anos, século 100 anos e milênio 1000 anos, tá bom? Então vou ter no caso aqui a associação na medida de tempo e de massa, eu coloquei de velocidade, mas é também utilizada, mas a gente está trabalhando com tempo e massa, né? Então que eu já falei, né? 1 hora e 60 minutos, né? Que é 3.600 segundos, e, né, 60 segundos é 1 minuto. Então a unidade de massa, né, que é grama, né? Unidade padrão, né? Que a gente já viu, né? Se eu vou transformar de grama, né, para decagrama, eu vou ter que multiplicar por 10. Se eu for dividir, né, no caso, se eu for transformar de decagrama para grama, eu vou ter que dividir. Então as medidas de capacidade eu vou ter também, né, que é o litro, né? Unidade padrão de capacidade é o litro. Eu vou ter os múltiplos, que é o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, né? E os submúltiplos, o decilitro, o centilitro e o mililitro, né? Então 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então se eu for transformar 15 litros em mililitros, eu vou ter 15.000 mililitros, tá bom? Aí tem outros exemplos aí também, né? E a gente vai fazendo a verificação. Então, pessoal, era isso, né? Não deixar o vídeo muito grande, né? E era isso. A gente espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode perguntar no PV. A gente vai ter aula de tira dúvidas também. É isso aí. Obrigado, pessoal.